O envelope estava ali, entre as contas de luz e os folhetos de supermercado, como se não carregasse o peso de 2 décadas. Helena segurou a correspondência com dedos trêmulos, sentindo o papel amarelado, manchado pelas bordas, desgastado por uma jornada que ela jamais imaginaria. O carimbo dos correios estava quase ilegível, mas ela conseguiu decifrar. Abril de 2004, 20 anos atrás. 20 anos perdidos entre endereços errados, caixas esquecidas em algum depósito empoeirado, mãos negligentes que não perceberam a urgência contida naquelas linhas escritas à mão. Ela ficou parada na porta de entrada, com a chave ainda pendurada na fechadura, o sol da tarde projetando sua sombra comprida sobre o piso frio da sala. A casa estava silenciosa demais, como sempre. O tipo de silêncio que não é paz, mas ausência. Ausência de vozes, de risos, de passos apressados. Apenas o zumbido distante da geladeira e o rangido ocasional das tábuas do assoalho quando ela se movia, lembrando-a de que estava sozinha há tanto tempo que já não sabia mais como era dividir o espaço com outra presença. Helena tinha 58 anos. E cada um deles estava marcado em seu rosto como cicatrizes invisíveis que só ela reconhecia ao se olhar no espelho. Não eram rugas comuns, conquistadas por sorrisos largos ou gargalhadas ao sol. Eram vincos de preocupação, sulcos cavados pelas noites sem dormir, pela tensão constante de quem passou a vida inteira esperando por algo que nunca chegava. Seus cabelos, outrora castanhos e brilhantes, agora carregavam fios grisalhos que ela nem se preocupava mais em esconder. Para quê? Não havia ninguém para impressionar, ninguém que olhasse para ela com a atenção necessária para notar essas mudanças lentas e cruéis do tempo. Ela caminhou até a mesa da cozinha e colocou o envelope sobre a superfície de madeira manchada por anos de xícaras de café esquecidas. Sentou-se devagar, como se o movimento brusco pudesse fazer a carta desaparecer, como se aquilo fosse apenas mais uma ilusão da solidão. Mas o envelope continuava ali, real, palpável, exalando um cheiro de mofo misturado com algo que ela não conseguia identificar. Talvez esperança, talvez apenas o passado ressurgindo quando ela já tinha desistido de procurá-lo. A caligrafia do remetente era inconfundível. Mesmo depois de tantos anos, mesmo com a tinta desbotada, Helena reconheceria aquelas letras em qualquer lugar. Miguel. O nome dele estava escrito no canto superior esquerdo, junto a um endereço que ela costumava conhecer de cor, mas que agora parecia pertencer a outra vida, a outra mulher que ela tinha sido. Uma mulher que ainda acreditava em promessas, em futuros possíveis, em palavras que significavam algo além do vazio. Ela não abriu a carta imediatamente. Em vez disso, ficou apenas olhando, como se pudesse absorver seu conteúdo através do envelope fechado. 20 anos. O que poderia estar escrito ali que ainda importasse agora? O que poderia mudar neste exato momento, quando sua vida já estava traçada, definida, resignada? Helena sabia que abrir aquele envelope seria como abrir uma ferida que ela tinha passado 2 décadas tentando cicatrizar. E ainda assim, suas mãos se moviam quase por vontade própria, os dedos deslizando sobre a borda do papel, procurando a coragem que ela não sabia se possuía. A cozinha estava mergulhada naquela luz dourada do fim de tarde que invadia pela janela, criando sombras alongadas sobre as paredes descascadas. Helena olhou ao redor, observando o espaço que se tornara sua prisão confortável. A geladeira velha com ímãs de lugares que ela nunca visitou, o fogão onde cozinhava refeições para uma pessoa só, a pia sempre limpa porque não havia louça suficiente para acumular. Tudo naquele ambiente gritava solidão organizada, uma vida reduzida ao mínimo necessário para continuar existindo sem realmente viver. Ela se levantou e foi até a janela, ainda segurando o envelope. Lá fora, o mundo seguia seu curso indiferente.
Carros passavam pela rua tranquila do bairro. Crianças voltavam da escola com mochilas pesadas nas costas. Uma vizinha regava as plantas no jardim da frente. Vida acontecendo em todos os lugares, menos ali dentro. Helena encostou a testa no vidro morno e fechou os olhos, permitindo-se por um instante lembrar. Tinha 38 anos quando Miguel partiu. 38 anos e ainda cheia de sonhos que pareciam alcançáveis, ainda acreditando que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Eles tinham planos. Miguel falava sobre voltar assim que conseguisse estabilidade, sobre construir algo sólido, sobre não repetir os erros de seus pais. Ele prometeu escrever, prometeu ligar, prometeu que a distância seria temporária. E Helena acreditou porque, naquele tempo, ela ainda não tinha aprendido que algumas promessas nascem já sabendo que não serão cumpridas. Os primeiros meses foram os piores. Ela esperava ansiosa pela correspondência, corria até a caixa de correio todo dia, às vezes mais de uma vez, como se a frequência das checagens pudesse materializar uma carta que não existia. Ligava para o número que ele deixou, mas ninguém atendia, ou quando atendiam, diziam que Miguel tinha saído, que voltaria em breve, que deixariam o recado. Os recados nunca chegavam de volta para ela. Depois de 6 meses, Helena começou a entender. Não foi uma compreensão súbita, mas um processo lento e doloroso de aceitação. Miguel não voltaria. Miguel talvez nem pensasse mais nela. Talvez tivesse encontrado outra vida, outra mulher, outras promessas que ele também não cumpriria. Ela tentou seguir em frente. Aceitou o emprego na biblioteca municipal, um trabalho tranquilo que combinava com sua necessidade crescente de silêncio. Mudou-se para aquela casa pequena, onde poderia viver sem ter que explicar sua tristeza para ninguém. Os anos se acumularam como poeira sobre móveis antigos. Helena completou 40, depois 45, depois 50. Cada aniversário era uma lembrança silenciosa de tudo que ela não tinha. Não teve filhos porque Miguel era a única pessoa com quem ela conseguia se imaginar construindo uma família, e quando ele se foi, levou consigo qualquer vontade de tentar novamente. Não se casou porque nenhum outro homem conseguiu despertar nela aquela sensação de pertencimento que Miguel provocava apenas com um olhar. Não fez novos planos, porque planejar exigia esperança, e esperança era um luxo que ela não podia mais pagar. Agora, aos 58, Helena tinha se acostumado com a solidão. Ou pelo menos era isso que ela dizia para si mesma nas manhãs em que acordava, e precisava encontrar uma razão para sair da cama. A rotina era sua aliada. Levantar às 6, preparar o café, tomar banho, vestir roupas confortáveis que ninguém veria, caminhar até a biblioteca, organizar livros, atender os poucos usuários que ainda frequentavam aquele lugar esquecido pelo progresso digital, voltar para casa, preparar o jantar, assistir televisão sem prestar atenção, dormir e recomeçar no dia seguinte. Mas agora, com aquele envelope nas mãos, toda a estrutura cuidadosamente construída ao longo de 20 anos começava a rachar. Helena voltou para a mesa, sentou-se novamente e desta vez pegou uma faca de manteiga que estava sobre a pia. Deslizou a lâmina sob a aba do envelope, rompendo o lacre com cuidado, como se estivesse desarmando uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Dentro havia 3 folhas de papel ao maço, dobradas com precisão, cobertas pela mesma caligrafia que ela reconhecera no envelope. A mão de Helena tremeu tanto que ela precisou apoiar os braços sobre a mesa para conseguir estabilizar as folhas e começar a ler. Helena, meu amor, minha vida, meu tudo que ficou para trás. A carta começava, e já nas primeiras palavras, ela sentiu o coração apertar com uma força que não experimentava há décadas.
Escrevo esta carta sabendo que talvez você nunca a receba, ou que quando receber, já será tarde demais para que mude alguma coisa. Mas preciso tentar, preciso que você saiba a verdade, mesmo que essa verdade não mude mais nada entre nós. Helena parou de ler e levou a mão ao peito, sentindo o coração bater descompassado. Respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordá-la. Continuou. Quando parti, eu realmente acreditava que voltaria em alguns meses. Acreditava que conseguiria juntar dinheiro suficiente para nos estabelecermos, para construirmos a vida que sempre sonhamos juntos. Mas as coisas não saíram como planejado. Nada saiu como planejado. Eu estava fugindo, Helena. Não de você, nunca de você, mas de algo que eu não tive coragem de te contar antes de partir. As palavras começavam a ficar embaçadas pela lágrima que se formava no canto dos olhos de Helena. Ela piscou rapidamente, recusando-se a deixar que o choro a impedisse de ler. 20 anos esperando, 20 anos sem respostas, e agora ela finalmente teria explicações. Não importava o quanto doesse, ela precisava saber. Meu pai estava doente. Não era apenas uma doença qualquer, era câncer avançado. E os médicos davam a ele no máximo 6 meses de vida. Minha mãe estava destruída. Meus irmãos ainda eram jovens demais para assumir responsabilidades. Eu era o mais velho, o que sempre cuidou de todos, e de repente me vi diante de uma escolha impossível. Ficar com você, construir nossa vida, ou voltar para cuidar da minha família no momento em que mais precisavam de mim. Helena sentiu algo se partir dentro dela. Uma raiva antiga, guardada por tanto tempo que ela já nem sabia mais de onde vinha, começou a se misturar com uma compreensão dolorosa. Miguel não a abandonou por desamor. Ele fez uma escolha, a escolha que qualquer filho faria. Mas por que não contou? Por que simplesmente desapareceu, deixando-a na incerteza cruel de não saber se era amada ou descartada? Eu sei o que você deve estar pensando. A carta continuava, como se Miguel pudesse antecipar suas perguntas através do tempo. Por que não contei? Por que simplesmente fui embora sem explicações? Helena, eu tentei. Deus sabe como tentei encontrar as palavras certas. Mas toda vez que começava a falar, via em seus olhos aquela esperança, aquele amor puro que você tinha por mim, e eu não conseguia destruir aquilo. Eu não conseguia te forçar a escolher entre seu futuro comigo e minha obrigação com minha família. Então tomei a decisão sozinho, como um covarde. A palavra covarde estava circulada na carta, como se Miguel tivesse voltado para enfatizá-la, para garantir que Helena entendesse que ele reconhecia seu erro. Ela limpou as lágrimas que agora caíam livremente, molhando o papel antigo, borrando algumas palavras. Quando cheguei à casa dos meus pais, encontrei meu pai ainda mais debilitado do que imaginava. Ele tinha escondido a gravidade da doença de todos nós, tentando proteger a família, assim como eu tentei proteger você. Passei os 6 meses seguintes ao lado dele, vendo-o definhar lentamente, vendo minha mãe se despedaçar aos poucos. Ele morreu numa tarde de outubro, segurando minha mão, agradecendo por eu ter voltado. E eu fiquei ali, sentindo seu último suspiro, me perguntando se tinha feito a escolha certa, se você me perdoaria algum dia. Helena fechou os olhos. Outubro de 2004. O mesmo mês em que esta carta foi postada. O mesmo mês em que ela estava sozinha naquela casa, ainda esperando, ainda acreditando que talvez Miguel voltasse, ainda lutando contra a desesperança que crescia dentro dela como uma erva daninha. Depois do funeral, tentei entrar em contato com você. Liguei para o número que tinha, mas me disseram que você tinha se mudado. Fui até seu antigo endereço, mas a casa estava vazia, com uma placa de aluga-se na frente. Perguntei aos vizinhos, mas ninguém sabia para onde você tinha ido. Foi como se você tivesse desaparecido, e eu entendi que talvez fosse isso que você precisava fazer. Desaparecer de tudo que te causava dor, inclusive de mim. Ela tinha se mudado.
tinha mudado de número. Tinha apagado todos os rastros da vida que compartilhara com Miguel, porque continuar naqueles lugares era como viver num museu de lembranças dolorosas. Nunca imaginou que essa tentativa de recomeçar seria exatamente o que impediria Miguel de encontrá-la novamente. Mas eu não podia simplesmente aceitar isso. Precisava que você soubesse a verdade, mesmo que fosse tarde demais para voltarmos a ser o que éramos. Então escrevi esta carta. Escrevi e reescrevi dezenas de vezes, tentando encontrar as palavras certas, tentando fazer você entender que nunca deixei de te amar. Nem um único dia, Helena, nem um único momento. O choro que Helena tinha tentado conter finalmente explodiu. Ela se curvou sobre a mesa, o corpo sacudindo com soluços que vinham de um lugar tão profundo que parecia estar arrancando pedaços dela. 20 anos. 20 anos acreditando que não foi amada o suficiente, que foi facilmente descartada, que nunca realmente importou. E agora descobria que tudo era mentira, ou verdade, ou algo entre os dois que era ainda mais doloroso de aceitar. Levou alguns minutos para que ela conseguisse se recompor o suficiente para continuar lendo. As mãos tremiam tanto que as palavras dançavam sobre o papel. Depois que meu pai morreu, precisei assumir o negócio da família. Era uma pequena oficina mecânica que ele construiu ao longo de décadas. E abandoná-la seria trair tudo que ele trabalhou para deixar para nós. Meus irmãos ainda estavam na escola. Minha mãe estava perdida na própria dor. Mais uma vez, não tive escolha. Ou pelo menos foi isso que disse a mim mesmo para justificar continuar longe de você. Helena podia sentir o peso das responsabilidades que Miguel carregava. Ela conhecia aquele tipo de dever familiar, aquela obrigação silenciosa que vem de ser o mais velho, o mais forte, aquele em quem todos dependem. Mas ainda assim, uma parte dela gritava: "E eu? Onde eu entrava em todos esses planos? Por que nunca fui consultada? Por que você decidiu tudo sozinho?" Os anos passaram, Helena. Passei os primeiros rasgando a cidade, procurando por você, perguntando, investigando, mas era como se você tivesse se dissolvido no ar. Eventualmente, tive que aceitar que talvez você tivesse seguido em frente, encontrado alguém, construído a vida que merecia. A ideia me matava por dentro, mas também me trazia algum consolo. Pelo menos um de nós seria feliz. A ironia era tão cruel que Helena quase riu. Ele imaginando que ela tinha seguido em frente, encontrado alguém, construído uma vida. Enquanto isso, ela estava aqui, nesta casa silenciosa, tendo passado 20 anos inteiros paralisada no momento em que ele partiu. Nenhum dos dois foi feliz. Ambos desperdiçaram anos preciosos em mal-entendidos, em escolhas feitas com boas intenções, mas consequências devastadoras. Há algumas semanas, descobri algo que mudou tudo novamente. Descobri que estou doente, Helena. O mesmo tipo de câncer que levou meu pai. Os médicos dizem que tenho alguns meses, talvez um ano, se o tratamento funcionar. E diante da morte, todas as desculpas que inventei ao longo dos anos perderam o sentido. Não importa mais se é tarde demais, se você me odeia, se nunca quer me ver novamente. Eu preciso tentar. O mundo parou. Helena leu a frase novamente e mais uma vez tentando processar as palavras. Miguel estava doente. Miguel estava morrendo. E esta carta, escrita há 20 anos, trazia essa notícia como se fosse recente. Como se ainda houvesse tempo para fazer alguma coisa. Mas não havia. Helena sabia que não havia. Se a carta foi escrita em 2004 e os médicos deram a ele alguns meses, talvez um ano, então Miguel provavelmente, a ideia era insuportável demais para completar. Com mãos trêmulas, ela voltou para a última folha da carta. Se você estiver lendo isto, significa que consegui encontrar uma forma de fazer esta carta chegar até você. Não sei quanto tempo vai levar, não sei em que circunstâncias você a receberá, mas preciso tentar.
Preciso que você saiba que cada dia que passei longe de você foi um dia em que parte de mim morreu um pouco. Você era minha casa, Helena. Era meu lugar de paz. E eu fui estúpido o suficiente para acreditar que proteger você significava deixá-la. Helena pressionou a carta contra o peito, como se pudesse absorver as palavras diretamente no coração. Fechou os olhos e permitiu-se, pela primeira vez em 20 anos, sentir completamente a extensão da perda. Não apenas a perda de Miguel, mas a perda de todos aqueles anos que poderiam ter sido diferentes. Anos em que poderiam ter enfrentado juntos as dificuldades, dividido o peso das responsabilidades, encontrado soluções que não envolvessem abandono e silêncio. Há um endereço no fim desta carta. É onde estou morando agora, onde passei os últimos meses tentando colocar ordem na minha vida antes que seja tarde demais. Se você puder, se ainda houver algum sentimento dentro de você que não seja ódio, venha me ver. Não espero perdão. Não espero que voltemos a ser o que éramos. Só quero te ver mais uma vez. Só quero te dizer pessoalmente tudo o que escrevi aqui. E mais algumas coisas que as palavras não conseguem expressar adequadamente. Com mãos trêmulas, Helena virou a página e encontrou o endereço escrito com a mesma caligrafia cuidadosa. Era na mesma cidade onde Miguel cresceu, a 3 horas de distância dali. Um lugar que ela conhecia bem, que visitara algumas vezes nos primeiros meses de relacionamento, antes que a vida se complicasse e os planos mudassem. Eu te amo, Helena. Amei no dia em que parti, amei em cada dia de ausência, e vou te amar no último suspiro que eu der. Isso nunca mudou. Foi a única certeza que tive durante todos esses anos de incerteza. A carta terminava assim, sem despedidas formais, sem com carinho ou saudades. Apenas aquela declaração crua, honesta, que atravessava 2 décadas para finalmente chegar ao seu destino. Helena ficou sentada na mesa da cozinha por tempo indeterminado, segurando a carta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O sol já tinha se posto completamente, deixando a casa mergulhada na escuridão, mas ela não se levantou para acender as luzes. Permaneceu ali, no escuro, processando tudo que acabara de descobrir. 20 anos. A carta levou 20 anos para chegar até ela. 20 anos de erros de endereço, de negligência postal, de destino cruel brincando com vidas humanas. E agora que finalmente estava aqui, provavelmente já era tarde demais. Se Miguel estava doente em 2004, se os médicos deram a ele alguns meses ou talvez 1 ano, então ele provavelmente não estava mais vivo. Provavelmente passou seus últimos dias esperando por uma resposta que nunca chegou, acreditando que Helena tinha recebido a carta e escolhido não aparecer. A dor dessa realização era física. Helena dobrou-se sobre si mesma, abraçando o próprio corpo, tentando conter a sensação de que estava se despedaçando por dentro. Todas aquelas noites em que ela se perguntou se Miguel pensava nela, se sentia saudade, se arrependia de ter partido. E ele estava lá, a 3 horas de distância, sentindo exatamente as mesmas coisas, procurando por ela, escrevendo uma carta que se perderia no sistema postal por 2 décadas. Finalmente, Helena se levantou. Acendeu as luzes da cozinha, pegou o telefone e, com dedos trêmulos, procurou o número de informações telefônicas. Precisava saber. Mesmo que a resposta fosse dolorosa, mesmo que confirmasse seus piores medos, ela precisava saber o que aconteceu com Miguel. A atendente foi educada, mas não conseguiu encontrar um número para Miguel Andrade no endereço indicado. Helena tentou variações do nome. Tentou procurar a oficina mecânica que ele mencionou na carta. Nada. Era como se Miguel realmente tivesse desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas existiu. A carta em suas mãos era prova disso. As memórias que ela carregou por 20 anos eram prova disso. O vazio que ela sentiu durante todo esse tempo era prova da ausência de algo que um dia foi real e importante.
Helena não dormiu naquela noite. Ficou acordada, relendo a carta dezenas de vezes, memorizando cada palavra, cada curva das letras, cada manchinha de tinta que revelava a emoção com que Miguel escreveu aquelas linhas. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Ligou para a biblioteca e avisou que não iria trabalhar. Pela primeira vez em anos, faltou sem uma desculpa médica, sem uma razão além de preciso resolver algo importante. Tomou banho rapidamente, vestiu a melhor roupa que tinha no guarda-roupa, pegou a bolsa e as chaves do carro que mal usava e saiu. A viagem até a cidade de Miguel levou exatamente 3 horas e 12 minutos. Helena dirigiu em silêncio, com o rádio desligado, apenas ela e seus pensamentos e a carta dobrada no banco do passageiro. A cada quilômetro, sua ansiedade crescia. O que ela encontraria lá? Uma casa vazia? Outra família morando no endereço? Um túmulo em algum cemitério local? Quando finalmente chegou ao endereço indicado na carta, Helena ficou parada dentro do carro por longos minutos, apenas observando. Era uma casa simples, de um andar, com um pequeno jardim na frente que claramente não recebia cuidados há algum tempo. As paredes precisavam de pintura, algumas telhas pareciam estar soltas, mas ainda havia sinais de que alguém morava ali. Cortinas nas janelas, uma cadeira de balanço na varanda, um vaso com flores murchas ao lado da porta. Helena respirou fundo e saiu do carro. Seus passos até a porta da frente pareceram durar uma eternidade. Cada movimento era carregado de expectativa, de medo, de esperança que ela não sabia se deveria permitir sentir. Tocou a campainha e esperou. Nada. Tocou novamente. Ainda nada. Estava prestes a desistir, a aceitar que tinha chegado tarde demais, quando ouviu passos lentos se aproximando do outro lado da porta. A porta se abriu. E lá estava ele, Miguel, vivo, mais velho certamente. O cabelo completamente grisalho, o rosto marcado por rugas profundas, o corpo mais magro e frágil do que ela lembrava. Mas era ele. Os olhos continuavam os mesmos, aqueles olhos castanhos que ela via em seus sonhos há 20 anos. Eles ficaram ali parados na porta, olhando um para o outro como se estivessem vendo fantasmas. Miguel abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos começaram a tremer e ele precisou se apoiar no batente da porta. Helena? A voz dele saiu quebrada, incrédula, como se ele não pudesse acreditar no que seus olhos estavam vendo. A carta foi tudo o que ela conseguiu dizer, erguendo o envelope amarelado como explicação. Os olhos de Miguel se arregalaram. Ele olhou para o envelope, depois para ela. Depois para o envelope novamente. Chegou? Depois de todos esses anos, ela finalmente chegou? Helena assentiu, incapaz de falar. As lágrimas que tinha contido durante toda a viagem agora corriam livremente pelo seu rosto. Miguel deu um passo à frente, hesitante, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer se ele se movesse muito rápido. Você está realmente aqui? Estou. Ela sussurrou. Eu vim assim que li. Eu vim. Ele não deixou que ela terminasse. Num movimento que desafiou sua fragilidade aparente, Miguel a puxou para um abraço tão apertado que Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. Mas ela não se importou. Retribuiu o abraço com a mesma intensidade, afundando o rosto no ombro dele, sentindo o cheiro que tinha esquecido, mas que seu corpo reconheceu imediatamente. Eles ficaram assim por muito tempo. 2 estranhos que já foram tudo um para o outro, agora reencontrando-se através de 2 décadas de ausência e silêncio. Helena sentia o corpo de Miguel tremer. Sabia que ele estava chorando assim como ela, liberando anos de culpa e arrependimento e amor não correspondido. Quando finalmente se separaram, Miguel segurou o rosto dela entre as mãos, olhando-a como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu pensei, durante todos esses anos, pensei que você tinha recebido a carta e escolhido não vir. Pensei que tinha te perdido para sempre. A carta só chegou ontem. Helena explicou, a voz ainda trêmula.
20 anos, Miguel. Ela se perdeu por 20 anos. A expressão dele se transformou numa mistura de choque e algo que parecia ser raiva do destino. 20 anos. 20 anos que poderíamos ter tido juntos, desperdiçados por causa de um erro postal. Você está... Helena hesitou, mal se atrevendo a fazer a pergunta. A doença, na carta você disse... Miguel sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Entrei em remissão. Os médicos chamam de milagre. Eu chamo de castigo cruel. Sobreviver apenas para passar o resto da vida sem você. O coração de Helena saltou. Ele sobreviveu. Contra todas as probabilidades, Miguel sobreviveu. E agora eles estavam ali, juntos novamente, com a chance de recuperar pelo menos parte do tempo perdido. Posso entrar? Ela perguntou, de repente consciente de que ainda estavam na porta. Por favor, ele disse, afastando-se para deixá-la passar. Esta sempre foi sua casa também, mesmo que você nunca tenha estado aqui. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Havia fotos nas paredes, a maioria da família de Miguel, mas Helena notou uma, em particular, pendurada na parede da sala. Era uma foto deles dois, tirada há mais de 20 anos, num dia de sol no parque. Ela tinha esquecido que essa foto existia, mas Miguel a tinha emoldurado e pendurado num lugar de destaque. Todos os dias, ele disse, seguindo o olhar dela. Todos os dias eu olhava para essa foto e me perguntava onde você estava, se estava feliz, se tinha me esquecido. Nunca esqueci, Helena disse firmemente. Nem por um dia. Tentei, acredite, tentei seguir em frente, mas era impossível. Você estava em tudo, em cada música que tocava no rádio, em cada casal que eu via na rua, em cada momento de solidão. Eles se sentaram no sofá, um ao lado do outro, mantendo uma distância respeitosa, mas ansiando pelo toque. Havia tanto para dizer, tantas perguntas, tantas explicações necessárias. Mas por um longo momento, apenas ficaram ali, em silêncio, permitindo-se absorver a realidade de estarem juntos novamente. Conte-me, Miguel finalmente disse. Conte-me sobre esses 20 anos. O que você fez? Como foi sua vida? Helena sentiu o peso da pergunta. Como resumir 2 décadas de existência vazia em poucas frases? Trabalhei, vivi sozinha, esperei. Esperou? Por algo, por alguém. Por você, eu acho, mesmo sem saber que estava esperando. Ela olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Nunca me casei, nunca tive filhos, nunca consegui me conectar com ninguém da forma que me conectei com você. A dor no rosto de Miguel era palpável. Eu roubei isso de você. Roubei a chance de você ter uma família, de ser feliz. Não, Helena disse firmemente. Você não roubou nada. Eu fiz minhas escolhas, assim como você fez as suas. Foram escolhas ruins, baseadas em informações incompletas, mas foram nossas escolhas. Não podemos passar o resto do tempo que temos juntos culpando o passado. As palavras saíram com uma convicção que ela não sabia que possuía. Durante 20 anos, Helena carregou ressentimento, mágoa, a sensação de ter sido abandonada. Mas agora, olhando para Miguel, vendo a fragilidade em seus olhos, a culpa que ele carregava como um peso físico sobre os ombros, ela entendeu que segurar essa raiva seria apenas desperdiçar mais tempo precioso. E você? Ela perguntou suavemente. Conte-me sobre você, além da doença, além da oficina. Como foi sua vida? Miguel suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para confessar pecados antigos. Solitária. Trabalhei muito. Cuidei da minha mãe até ela falecer há 5 anos. Ajudei meus irmãos a se estabelecerem. A oficina cresceu, se tornou um negócio respeitável. Mas no final do dia, quando voltava para esta casa vazia, tudo parecia sem sentido. Eu construí uma vida inteira ao redor de responsabilidades e deveres, mas esqueci de viver. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua como se estivesse vendo algo que Helena não podia ver. Houve momentos em que pensei em procurar você de novo,
especialmente depois que minha mãe morreu, quando finalmente não tinha mais ninguém dependendo de mim. Mas sempre encontrava uma desculpa. Muito tempo tinha passado. Você, provavelmente, tinha seguido em frente. Eu não tinha o direito de aparecer e bagunçar sua vida novamente. Você nunca bagunçou minha vida, Helena disse, levantando-se e caminhando até ele. Você era minha vida, e quando você foi embora, não foi bagunça que ficou. Foi vazio. Miguel se virou para encará-la, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu fui um covarde. Poderia ter encontrado uma maneira de incluir você nas minhas decisões. Poderia ter pedido para você vir comigo para enfrentarmos tudo junto. Mas eu estava tão convencido de que proteger você significava deixá-la livre que não percebi que estava apenas nos machucando. Por que não tentou de novo? Helena perguntou, a voz mal acima de um sussurro. Depois da remissão, depois de tudo se acalmar, por que não me procurou? Medo, ele admitiu simplesmente. Medo de que você me odiasse. Medo de que tivesse construído uma vida maravilhosa e eu fosse apenas uma lembrança ruim do passado. Medo de descobrir que o que sentíamos um pelo outro era apenas memória romantizada de algo que nunca foi tão especial quanto lembrava. Helena pegou a mão dele, entrelaçando os dedos com uma familiaridade que desafiava os 20 anos de separação. E agora? Ainda tem medo? Miguel olhou para a mão dela na sua, depois para o rosto dela, e finalmente sorriu. Um sorriso real, que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto de uma forma que Helena não via há tanto tempo. Estou apavorado, mas desta vez não vou deixar o medo decidir por mim. Eles passaram o resto daquela tarde conversando. Não sobre o passado, não sobre os anos perdidos, mas sobre agora. Sobre quem eles eram neste exato momento. Duas pessoas na casa dos 50 que tinham toda uma vida pela frente, se escolhessem vivê-la. Miguel contou sobre a oficina, sobre como aprendeu a amar o trabalho com as mãos, sobre os clientes que se tornaram amigos, sobre os carros antigos que restaurava nas horas vagas. Helena falou sobre a biblioteca, sobre os livros que a mantiveram companhia, sobre os poucos leitores fiéis que apareciam toda semana, sobre como encontrou conforto no silêncio organizado das estantes. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Miguel preparou o café. Eles se sentaram na pequena varanda dos fundos, observando o jardim descuidado que se estendia atrás da casa. Minha mãe adorava jardinagem, Miguel disse, olhando para as plantas crescendo selvagens. Depois que ela morreu, não tive coragem de continuar cuidando. Era como se cada flor que eu plantasse fosse uma lembrança dolorosa. Podemos recomeçar, Helena sugeriu. Limpar tudo, plantar coisas novas, criar algo nosso. Miguel olhou para ela com uma expressão que era parte esperança, parte incredulidade. Você está pensando em ficar? Não apenas hoje, mas ficar. Helena não respondeu imediatamente. Era uma pergunta enorme que exigia que ela repensasse toda a sua vida. A casa em que morava, o emprego na biblioteca, a rotina cuidadosamente construída. Mas enquanto pensava, percebeu que nada daquilo realmente importava. Aquela rotina não era uma vida, era apenas existência. E ela tinha passado tempo demais apenas existindo. Preciso voltar, ela finalmente disse, vendo a decepção instantânea no rosto de Miguel. Preciso pedir demissão, arrumar minhas coisas, fechar a casa. Mas sim, Miguel, eu quero ficar. Quero que a gente tenha a chance que nos foi roubada há 20 anos. O sorriso que iluminou o rosto dele foi o mais bonito que Helena já tinha visto. Miguel pegou a mão dela novamente, apertando-a suavemente. Quanto tempo você precisa? 2 semanas, talvez 3. Não tenho muito para arrumar. Uma vida inteira cabe em bem poucas caixas quando você vive sozinha por tanto tempo. Eu espero, ele disse. Esperei 20 anos sem saber se você algum dia voltaria. Posso certamente esperar mais algumas semanas, sabendo que você vai. Eles ficaram sentados ali, até as estrelas começarem a aparecer no céu escuro.
Conversaram sobre planos práticos, onde Helena guardaria suas coisas, se ela queria um espaço próprio na casa, como seria a dinâmica de duas pessoas que tinham se acostumado a viver sozinhas, tentando compartilhar um espaço novamente. Mas também falaram sobre sonhos, lugares que queriam visitar, coisas que queriam fazer, experiências que tinham adiado por tempo demais. Miguel falou sobre sempre ter querido aprender a tocar violão. Helena admitiu que sempre sonhou em escrever um livro, embora nunca tivesse contado isso para ninguém. Então você escreve e eu faço a trilha sonora, Miguel brincou, e eles riram juntos pela primeira vez em 20 anos. Quando finalmente chegou a hora de Helena partir, nenhum dos dois queria que aquele momento terminasse. Ficaram na porta da frente, relutantes em se separar, mesmo sabendo que agora era apenas temporário. Você tem meu número agora, Miguel disse, colocando um papel com o telefone dele na mão de Helena. Me liga quando chegar em casa. Me liga todos os dias. Não me deixe passar nenhum dia sem ouvir sua voz, porque já desperdicei muitos dias assim. Eu prometo, Helena disse, e ao contrário de Miguel, 20 anos atrás, ela sabia que era uma promessa que cumpriria. Eles se beijaram então, um beijo suave, quase hesitante, dois estranhos reaprendendo a linguagem que um dia falaram fluentemente. Mas mesmo com a hesitação, mesmo com a estranheza de corpos mais velhos e movimentos menos certos, havia uma familiaridade subjacente, uma sensação de finalmente ter voltado para casa. A viagem de volta pareceu mais curta, embora Helena tivesse feito exatamente o mesmo caminho. Mas desta vez, ela não estava dirigindo em direção ao vazio. Estava dirigindo em direção a uma nova vida, carregando consigo não apenas a carta amarelada, mas também esperança renovada. Nas semanas seguintes, Helena trabalhou com uma energia que não sentia há anos. Conversou com a diretora da biblioteca, explicando que precisava se mudar por razões pessoais. A mulher foi compreensiva, até um pouco aliviada. Já estava planejando fechar a biblioteca de qualquer forma, pois cada vez menos pessoas a frequentavam. Helena vendeu alguns móveis, doou a maioria de suas roupas, separou os livros que realmente importavam. E em cada objeto que decidia levar ou deixar, ela repensava sua vida. 20 anos vivendo no mínimo, acumulando coisas, mas não memórias. Isso ia mudar. Ela e Miguel falavam todos os dias, às vezes várias vezes. Conversas longas sobre tudo e sobre nada. Sobre o clima, sobre o que comeram no almoço, sobre programas de televisão idiotas. Mas também sobre medos, esperanças, sobre como seria dividir o espaço novamente depois de tanto tempo sozinhos. E se não der certo? Helena perguntou uma noite, deitada na cama, o telefone pressionado contra o ouvido. E se descobrirmos que a memória era melhor que a realidade? Então, pelo menos tentamos, Miguel respondeu com uma calma que a surpreendeu. Pelo menos desta vez, não vamos passar o resto da vida nos perguntando e se. Mas, Helena, eu não acho que isso vai acontecer. Você veio até aqui, ficou o dia todo comigo, e foi como se os 20 anos não existissem. Foi como voltar para casa. Ela sorriu no escuro. É exatamente como me senti. No dia marcado para a mudança, Miguel apareceu com uma caminhonete emprestada para ajudar a carregar as caixas. Ele entrou na casa de Helena pela primeira vez, olhando ao redor com curiosidade e algo que parecia ser tristeza. Você viveu aqui sozinha todo esse tempo, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação dolorosa. Não mais, Helena respondeu, fechando a última caixa. Não mais. Eles carregaram tudo na caminhonete em silêncio, trabalhando em sincronia, como se tivessem feito isso 1000 vezes antes. Quando tudo estava pronto, Helena deu uma última olhada na casa vazia. 20 anos de sua vida tinham sido vividos dentro daquelas paredes. Mas ao invés de tristeza, ela sentiu apenas alívio. Como se estivesse finalmente se libertando de uma prisão que ela mesma construiu. A vida na casa de Miguel começou com uma estranheza esperada. 2 adultos acostumados com décadas de solidão,
de repente tendo que negociar espaço, rotinas, preferências. Helena descobriu que Miguel roncava suavemente durante a noite. Miguel descobriu que Helena gostava de ler até tarde com a luz acesa. Ambos descobriram que tinham manias irritantes acumuladas por anos, vivendo sozinhos. Mas também descobriram alegrias, o prazer de acordar com alguém ao lado, o conforto de ter com quem conversar durante o café da manhã, a simples felicidade de não jantar sozinho todas as noites. Helena começou a trabalhar no jardim, arrancando as ervas daninhas, plantando flores novas. Miguel trouxe ferramentas da oficina e começou a consertar as pequenas coisas que tinha negligenciado na casa. Juntos, lentamente, transformaram aquele espaço de solidão em um lar. 3 meses depois de Helena se mudar, eles estavam sentados no jardim já revitalizado, admirando o trabalho que tinham feito juntos. As flores que Helena plantou estavam começando a florescer, criando manchas de cor vibrante onde antes havia apenas mato. Sabe o que é engraçado? Miguel disse, quebrando o silêncio confortável. Se aquela carta tivesse chegado no prazo, 20 anos atrás, eu provavelmente já estaria morto. O tratamento que me salvou só foi desenvolvido alguns anos depois do meu diagnóstico. Se você tivesse vindo em 2004, teria chegado apenas para me ver morrer. Helena segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Então talvez a carta tenha se perdido exatamente pelo tempo certo. Talvez o universo soubesse que precisávamos daqueles 20 anos, por mais dolorosos que fossem, para que pudéssemos ter este momento agora. Você acredita nisso? Ele perguntou, olhando para ela com curiosidade. Em destino, em timing perfeito? Não sei no que acredito, Helena admitiu, mas sei que estou grata. Grata por você estar vivo. Grata por termos nos encontrado novamente. Grata por ainda termos tempo. Miguel puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço que tinha se tornado familiar nas últimas semanas. Quanto tempo você acha que temos? Ele perguntou suavemente. Não sei, ela respondeu honestamente. 10 anos, 20, 30 se tivermos sorte. Mas desta vez não vamos desperdiçar nenhum único dia. Eles ficaram assim por um longo tempo. 2 sobreviventes de suas próprias escolhas erradas, 2 náufragos que finalmente tinham encontrado a terra firme. O sol estava se pondo novamente, pintando o jardim com tons dourados, e pela primeira vez em 20 anos, ambos sentiram algo que tinham esquecido como era. Paz completa. Algumas semanas depois, Helena encontrou um caderno velho em uma das caixas que ainda não tinha desempacotado. Dentro dele havia anotações esparsas, começos de histórias que ela nunca terminou, ideias rabiscadas rapidamente e depois abandonadas. Ela olhou para aquelas páginas e sentiu algo se acender dentro dela. Naquela noite, enquanto Miguel assistia televisão na sala, Helena pegou o caderno e começou a escrever. Não uma ficção elaborada, não uma fantasia escapista. Ela começou a escrever sua própria história. A história de uma carta que se perdeu por 20 anos. A história de escolhas difíceis e amor persistente. A história de 2 pessoas que quase perderam tudo por não conseguirem se comunicar no momento certo. Escreveu sobre a dor da espera, sobre a agonia da incerteza, sobre como é viver uma vida em pausa. Mas também escreveu sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como nunca é tarde demais para recomeçar se você tiver a coragem de tentar. Meses se transformaram em 1 ano. Helena terminou seu livro. Miguel aprendeu 3 acordes no violão. Eles viajaram pela primeira vez juntos, visitando a praia que sempre sonharam conhecer. Adotaram um cachorro velho de um abrigo, argumentando que ele merecia passar seus últimos anos em um lar amoroso, assim como eles. No aniversário de 2 anos, desde que a carta finalmente chegou, eles organizaram um pequeno jantar. Não tinha convidados, apenas os 2, uma refeição simples preparada juntos, uma garrafa de vinho que Miguel guardava para uma ocasião especial. Ao tempo perdido,
Miguel brindou erguendo sua taça. Não, Helena corrigiu gentilmente. Ao tempo encontrado, ao tempo que ainda temos, ao tempo que vamos aproveitar. Eles brindaram e beberam, e depois dançaram na sala ao som da música que tocava baixinho no rádio. Não era uma dança elegante, ambos tinham joelhos que reclamavam, costas que protestavam. Mas era real, era deles, e era perfeito exatamente do jeito que era. Mais tarde, enquanto se preparavam para dormir, Helena olhou para Miguel escovando os dentes no banheiro. Um homem de 62 anos, com cabelos completamente brancos, rugas profundas no rosto, um corpo que mostrava cada ano vivido. E ela pensou que nunca tinha visto nada mais bonito. Em que está pensando? Ele perguntou, pegando-a, olhando. Em como quase perdi isto, ela respondeu honestamente. Em como uma carta atrasada 20 anos mudou absolutamente tudo. Em como tenho sorte de ter esta segunda chance. Miguel se aproximou, secando as mãos na toalha. Sabe o que aprendi com tudo isso? Ele disse, colocando as mãos nos ombros dela. Aprendi que não existem momentos perfeitos. Apenas momentos que escolhemos tornar perfeitos. 20 anos atrás, eu esperei pelo momento perfeito para te contar sobre meu pai, para pedir que viesse comigo, para ser honesto. E ao esperar pela perfeição, perdi 20 anos. Ele a puxou para perto, descansando a testa contra a dela. Mas hoje, agora, neste exato momento imperfeito, com nossos corpos cansados e nossos cabelos grisalhos e todas as nossas falhas expostas, isto é perfeito, porque escolhemos estar aqui. Escolhemos não desperdiçar mais um único dia. Helena fechou os olhos, permitindo-se sentir completamente aquele momento. O calor do corpo de Miguel contra o seu, o som suave de sua respiração, o cheiro de sabonete e pasta de dente e algo que era apenas dele, todas aquelas pequenas coisas que ela tinha vivido sem durante tanto tempo. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo facilmente, naturalmente, sem o peso de 20 anos de silêncio. Eu te amo, ele respondeu. Amei durante todos aqueles anos perdidos. E vou te amar em todos os anos que ainda temos pela frente. Eles se deitaram juntos, corpos entrelaçados debaixo das cobertas, e pela primeira vez em 2 décadas, ambos dormiram sem o peso do arrependimento, sem a dor da ausência, sem a pergunta torturante do "e se?". Do lado de fora, o mundo continuava seu curso. Cartas eram enviadas e recebidas no prazo correto. Pessoas faziam escolhas e viviam com as consequências. O tempo passava implacável, transformando tudo em memória. Mas dentro daquela casa, naquele quarto, naquela cama, Helena e Miguel tinham conquistado algo raro, uma segunda chance. E desta vez, não iriam desperdiçá-la. A carta que chegou 20 anos atrasada tinha cumprido seu propósito. Não no momento planejado, não da forma esperada, mas exatamente quando precisava. Tinha atravessado 2 décadas de erros, negligência e má sorte para finalmente entregar sua mensagem. E essa mensagem não era apenas sobre amor perdido ou tempo desperdiçado. Era sobre nunca ser tarde demais. Era sobre ter coragem de tentar, mesmo quando todas as probabilidades dizem que você deveria desistir. Era sobre perdão dos outros, mas principalmente de si mesmo. Era sobre entender que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos, mas que às vezes, apenas às vezes, o improviso acaba sendo mais bonito do que qualquer coisa que poderíamos ter planejado. E enquanto Helena adormecia naquela noite, embalada pelo som da respiração de Miguel, pela primeira vez em 20 anos, ela não sonhou com o passado. Sonhou com o futuro, com todas as manhãs que ainda acordaria ao lado dele, com todos os jantares que preparariam juntos, com todos os pôr-do-sol que assistiriam do jardim, com todas as histórias que ainda tinha para escrever. A carta amarelada, manchada, desgastada por sua jornada impossível, descansava agora em uma caixa especial na prateleira. Um testemunho
de que, às vezes, os maiores presentes da vida chegam embrulhados em atrasos, mal-entendidos e erros, e que o único erro realmente irreparável é desistir de tentar. Helena e Miguel tinham perdido 20 anos, mas ao invés de gastarem os anos que lhes restavam lamentando essa perda, escolheram celebrar o milagre de terem se encontrado novamente. Porque no final, não é sobre quanto tempo você tem, é sobre o que você faz com o tempo que resta. E eles finalmente estavam vivendo.